Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, senhores São Paulinos, senhores São Paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Estamos aqui para fazer aqui um pós-jogo de São Paulo 0, RB Bragantino 0, time reserva do São Paulo contra o RB Bragantino 0-0 pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes de qualquer coisa aí, não deixe de dar o seu like aí, compartilhar, comentar. A gente agradece aí do fundo do coração. E também não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, lá para vocês terem informações diretas para vocês sobre o São Paulo Futebol Clube, o futsal de São Paulo, o basquete tricolor, tudo que vocês precisam saber lá, entrevista coletiva, enfim, os melhores momentos, enfim, tudo tem lá no nosso Instagram. Beleza? É isso. Japa, olha, conseguimos um empate com um time totalmente reserva, né? Só depois aí entrou alguns jogadores aí que são considerados, entre aspas, titular, né? No São Paulo, mas aí 0-0, acho que foi um bom resultado fora de casa, né? Olha, quando eu vi a escalação, eu fiquei com medo. Mas, né, acho que dos jogadores, entre aspas, que jogam no time titular aí com mais frequência, só tinha o Diego Costa, o Araújo, que a gente não sabia como ia voltar, né? Tava voltando de lesão. O David jogou algumas partidas como titular, o Juan também, mas foi assim, deu medo no começo. Porém, acho que o São Paulo se defendeu bem, e isso vem se destacando ao longo dos últimos jogos, né? Tá tomando pouco gol, tá tomando pouco chute no gol. E conseguiu. E acho que se tivesse caprichado mais um ou outro contra-ataque lá, podia até ter ganho o jogo, né? Então, Exatamente. São Paulo é, surpreendeu nesse jogo. Alguns jogadores aí que mal jogavam e tudo mais. Então, acho que o resultado foi bom. Se o time titular tivesse conseguido empatado também, já ia achar bom. Então, passou por mais esse teste aí. E agora não tem como os titulares falarem que estão cansados para jogar na quinta-feira, né? Então, essa desculpa já se perdeu também. Exatamente. Lembrando que a gente jogou com o RB Bragantino deu de 4 lá no Flamengo, né? O time titular do Flamengo. Fora de casa, fora que está conseguindo aí uns grandes resultados da Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, vem se destacando também o RB Bragantino, então foi um resultado assim muito bom mesmo, um empate, considerando todas as circunstâncias do jogo, né? São Paulo com totalmente de reserva, essa dupla de zaga Belém e Diego Costa foi algo realmente que me deixou assustado olhando aquela escalação, mas conseguimos o empate, esse é o mais importante. Vamos mostrar as notas, então, já para o pessoal. Você comenta um Ó, pouquinho aí. vamos lá. Então, aqui, né? Hoje é um comentário aí diferente, porque bastante jogador aí que joga com pouca frequência estão reaparecendo aí. Primeiro foi o Jandrei, né? Me assustei com a escalação dele, porque eu achava que o Rafael não seria poupado. No gol, acho que não teve nenhum problema, não deu nenhum susto. Deu susto só nessas questões aí de repor a bola, estava escorregando toda hora, né? Muitos jogadores estavam escorregando toda hora. O Jandrei era um deles. Mas fora isso, não foi inseguro, não. Até foi uma partida boa. Então ficou aí com 6,5. Né? Não sofreu muito, o que era para defender, defendeu, né? Passou ileso. O Natan, marcando, ele estava bem. Mas ele inventou muito, né, na saída de bola, perdeu umas bolas lá, entregou umas bolas, aí tomou um cartão amarelo depois, lá mais no final. Ele só tem que tomar cuidado com isso. Às vezes ele se empolga um pouco e quer sair jogando, né, correndo com a bola, driblando todo mundo. Isso eu acho meio ruim. Mas é um Não é a jogador. primeira vez, né, Japa, que ele faz isso. Ele faz Não, isso. não, não. Isso você vê que é um mau hábito mesmo do jogador, que aí os técnicos têm que dar uma podada. Mas assim, na marcação, tudo mais, no vigor físico lá, ele compensou bem. Então, foi razoável, né? Ficou com 5 aí. E ele, né? Se os outros voltarem, ele é o quarto lateral que São Paulo tem, né? Então, tem essa questão. O Diego Costa, acho que foi bem.
né? Segurou bem a bronca lá na zaga. Teve até um momento do jogo falar que ele estava machucado. Eu falei, de novo, É, né? Mas não era ele, né? Foi até o Belém que deu a sentida aí, que acho que foi normal. Mas ele jogou bem. Eu acho que não teve muito trabalho com os atacantes, não. Acho que ele vigiou bem lá o Sacha, que tá em melhor fase lá. Acho que foi razoável, ficou com 6,5. Aí uma surpresa que foi o Belém, né? Um zagueiro aí que, primeira vez jogando como titular, ele só tinha jogado um jogo como no São Paulo lá, né? Foi na época do Rogério Ceni, jogou contra o Santos lá, ele entrou no segundo tempo e tal. Assim, né, a Globo lá deu como melhor jogador do jogo, aí acho que aí já dá uma forçada na barra. Mas assim, dentro do esperado, de um jogador que quase nunca joga, né, fazendo seu primeiro jogo como profissional, eu acho que foi bem. Mas ele, assim, ele não tem a mesma qualidade dos outros zagueiros que o São Paulo revelou. Aí, se você pegar aí o Luizão, Beraldo, o próprio Diego Costa, é um jogador, assim, daqueles bem toscão, né? O zagueiro chuta com a canela, a bola bate nele, ele tem imposição física, né? Mas, assim, nem todos os jogadores precisam ter técnica, né? Então, eu acho que é um jogador que pode ser útil, né? Mas, né, já falando, né, São Paulo com o mesmo problema, o caso Luizão voltando à tona. Ele tem contrato até janeiro de 2024, o Pato até falou, pode renovar, pode renovar. Então, escutem o Pato, né? E parece que o empresário do jogador só vai voltar no Brasil em agosto, só que em agosto ele já tem os 6 meses e vai poder assinar qualquer time. Ou seja, é um jogador que o São Paulo está perdendo. Eu não confio na direção de São Paulo que vai renovar, também não. certo? Eu acho assim, eu não acho que é um jogador que chame muita atenção da Europa, porque ele tecnicamente ele não é bom. Dá pra perceber isso. Ele é diferente do Luizão, do Beraldo e tudo mais. Porém, vai que, né? Então, ele tá estreando, mas já vai se despedindo dele aí. Então ficou com 6,5. O Patrick, tem alguns torcedores do São Paulo que estão pegando no pé dele. Entendam, ele não é o Caio Paulista, ele não é o Wellington. A característica dele é outra. Ele é um lateral defensivo. Ele é um lateral que fica mais. Não é um lateral que fica apoiando toda hora, que vai à linha de fundo. É diferente. Entendam isso. Não existe só uma característica de jogador e não é só uma característica de jogador que pode jogar no São Paulo. Então, assim, ele defendeu muito bem. Nenhum atacante se criou em cima dele de novo, como foi já no jogo do Fluminense. Para mim, esse moleque, ele tá melhorando a cada jogo. Lembrem-se, esse moleque ele tem 18, 19 anos. Vocês já querem que o cara tenha de rendimento de quê? Quer que o cara jogue, né, como um cara de 25? Então, vamos ter calma. É um bom jogador, tem virtudes. A virtude de se defender bem. Você vai ver que logo, logo esse moleque vai ter proposta da Europa também, porque lá lateral tem que saber defender. Então, pessoal, menos, menos, menos. Jogou o que deveria ter jogado ontem. Ficou com 6 aí, foi tranquilo. Outro que eu ouvi muita gente reclamando ao final do jogo, do Mendes. O Mendes, para mim, foi o melhor jogador em campo do São Paulo. Eu não sei que jogo os caras estão vendo, eu não sei o que eles querem que o Mendes faça, que o Mendes faça gol, que o Mendes arme jogadas. Não, ele é primeiro volante de marcação, certo? A característica dele é tomar a bola, passe para o que está mais perto. E isso ele fez direito. Ele correu até o final do jogo, marcando todo mundo lá, sabe? Cobrindo os jogadores. Que mais que vocês querem que o cara faça? Sabe? Eu não entendo. Teve torcedor ontem, no final do jogo, reclamando do jogo ontem. Meu, jogou com reservas. Esse time nunca jogou junto. Que vai reclamar? Não tomou de 5 ontem, sabe? Então, o padrão é de torcedores aí que acho que nunca nem sequer viu o São Paulo ser campeão de coisa grande, sabe? Esses caras aí de 20, 18 anos aí, meu, calma, tá? Calma. Jogou com o time O, reserva, E tá? é uma coisa, eu acho que é uma coisa que tem que se destacar a partir do Mendes aí, do Mendes para trás. Isso é uma coisa que a gente já vinha falando aqui, né, no canal, e é uma coisa que vem agradando a gente, por exemplo. E o Japa comentou logo no começo do vídeo aqui, né? O São Paulo não toma muito gol, não toma muito chute a gol, não toma muito susto.
E acho que o sistema defensivo do São Paulo tem dado esse salto de melhora, assim. Isso não é só nesse jogo, a gente vem nos jogos aí que vem vindo, até contra o Cruzeiro, que o São Paulo perdeu o jogo, que foi um gol lá contra. Esse é um resultado que o São Paulo vem melhorando muito, e isso é um ponto positivo que vem agradando, me agradando o Japa, agradando todo mundo. Aí bem importante isso se destacar. Sai jogador e entre os jogadores reservas, parece que o mesmo sistema se mantém. Essa questão de não tomar muito susto atrás. Esse é um ponto fundamental e E outra importante. coisa para fechar o sistema defensivo, tá? Olha a linha defensiva de São Paulo. Todos jogadores de Cotia. Para você que reclama de lá, todos jogadores de Cotia. Certo? O Alisson, eu gosto dele na função de segundo volante, né? Quando ele vai atacar, não dá certo, mas jogando lá de segundo volante, mais no meio, compondo, meu, o cara corre, o cara marca, meu, ele faz o que tem que fazer, o que que o volante tem que fazer, certo? Eu não vou cobrar mais do cara, tem que chutar no gol, meu, não é a dele, atacar não é a dele. O negócio dele é correr, tomar bola, vontade, garra, e é isso, certo? Então, nisso, fez o serviço dele também. Então, ficou por 6. O Araújo, ele jogou, fazia tempo que ele não jogava, né? Porque ele ficou machucado, suspenso e tudo mais. Mas, assim, para quem também estava voltando de lesão, acho que jogou pro gasto. Era na parte ofensiva no primeiro tempo aí do meio-campo, era o melhor, né? Conseguiu distribuir algumas bolas lá, tudo mais. Não aguentou, lógico, jogar o jogo inteiro, né? Mas eu acho que também fez o jogo ok. 6 para Eu ele. acho que é o jogador, eu acho que é o jogador que vai estar para quinta-feira, não como titular, mas como opção, provavelmente vai estar no banco. Sim. Ele. Marcos Paulo, esse eu falo, hoje é um dos piores jogadores do time. Não dá para entender esse jogador, né? É que é isso, faz uma jogada boa, mas faz 5 ruins, desligado, né? Às vezes vai driblar e tropeça na bola, às vezes dá certo. É muito estranho, é um jogador muito estranho. Tomou um cartão lá, besta também. Ficou 4,5 e acho que tá bem pago, né? Não tem muito o que falar dele. Sinceramente, Japa, eu acho que o David é melhor que ele na questão de disponibilização do time, de se dar entrega ao time. O David, para mim, é melhor que o Marcos Não, Paulo. é a que eu falo. Tecnicamente, o David é uma porcaria, isso. Mas assim, o que que ele faz? Ele corre, ele dá opção, ele tromba com o zagueiro. Então ele faz Se alguma coisa entrega. útil, né? No segundo tempo, tudo bem, David perdeu um gol lá, tal. Não, caiu também no pé ruim, tudo bem. Mas assim, desperdiçou uma boa jogada que o Nestor tinha construído. Porém, é o que o cara pode dar. E assim, para determinados jogos, ontem, que o Bragantino é um time forte fisicamente, meu, ele incomodou bastante lá e que bom. Só não fez gol lá, tal, né? Porque também não é grande coisa. Mas eu acho que cumpriu o dever. Por isso ficou com 6 aí, cumpriu o dever também. É um jogador que tá voltando de lesão, cada vez está jogando mais tempo. É outro jogador que pode ser útil na quinta-feira. Então, não vamos Sim, descartar, não. exatamente. E o Juan, nesse jogo foi mais discreto, mas é isso. Durou lá o jogo todo, aguentou o jogo todo. Um cara que também tá entrando aos poucos. Eu critico ele porque ele não faz gol e tudo mais, mas eu acho que sim, ele não é centroavante fixo, ele é um cara atacante de movimentação, e tá ajudando bastante o time. Tá, Né? tá Tá mesmo. quebrando um galhão. Ontem não foi mais discreto, ficou com 5,5. Os reservas. O Nestor, eu acho que ele entrou bem, ele fez boas jogadas, ele fez uma jogada muito Nossa, ele boa com o fez uma David. jogada lá que, pelo amor de Deus. Tá? Então, assim, parece que tá se resgatando a confiança. Mas é o que eu falo, para quinta, eu deixaria ele no banco e em circunstâncias do jogo eu colocaria ele no segundo tempo. Mas não começaria com ele jogando. Mas é um jogador que eu acho que tá retomando aí a confiança e é muito bom isso. Ficou com 6. Rodriguinho, mais um jogo que ele não entrou bem, né? Dos reservas aqui entrou, acho que foi o que entrou pior, participou pouco, quando participou, não participou bem, né? Mas, de novo, é um jogador de 18 anos. Vai sofrer em algum jogo, vai outro jogo jogar melhor, tem que ter paciência, certo? No momento lá que ele estiver lá, é,
dois, 3 anos, se durar 2, 3 anos em São Paulo, aí a gente pode cobrar. Por enquanto, é isso, vai oscilar, tal, e normal, ficou com 5. O Wellington Rato, outro também que não entrou bem, né? Mas é isso. Ele fisicamente ele contribui, ele dá aquela bagunçada, tudo mais, né? Tenta aqueles chutes dele no gol que um dia vai entrar um daqueles. Né? Espero que não seja uma quinta que entra. Meu, é isso que ele tem para dar, né? Então, foi isso aí. Ele não está numa fase muito boa, mas é o que eu falo, é as opções que a gente tem. Ficou com 5. O Pato entrou mais no finalzinho, né? Até esperava menos dele. Né? Ele deu uma invertida de bola, deu uma caneta lá no lance que já não estava valendo, correu um pouco, sabe? Até que não parece que não está tão mal fisicamente, né? Pode ser uma opção. Eu acho que para ser um jogador de segundo tempo, eu acho que Aqui é também uma opção. pode. Com essa Aqui pode. renca de cara machucado que a gente tem, é mais uma opção. Tá? Então, pode contribuir, aí ficou com 5,5. E o Arboleda, né, ele entrou no final lá no lugar do Belém, Belém sentiu, né, porque fazia muito tempo que não jogava, tudo mais. Aí cumpriu lá, quase, né, um lance de cabeça lá, e quase cabeceou uma bola bem lá, tal. O Arboleda no jogo aéreo, ele é um dos melhores zagueiros do Brasil disparado, né? Então, mas foi bom, descansou aí pro jogo de quinta e vamos que vamos. E o Dorival ficou com 7 aí, né? Foi ousado nas opções aí de jogar com as reservas, mas assim, coragem também tem que, o técnico tem que ter coragem, né? Ele não tem que ser inconsequente. Coragem eu acho que deve ter, inconsequência eu acho que é diferente, né? Eu também. É, e o São Paulo segurou lá o RB Bragantino, que faz gol pra caramba, e vamos que vamos, deu certo, certo? E assim, o São Paulo só não ganhou o jogo, porque assim, a qualidade técnica, principalmente aí do David, do Marcos Paulo, porque os contra-ataques que o São Paulo estava puxando estavam bons, tá? Tava atacando bem, eu tava gostando do jeito que o São Paulo estava atacando quando atacava, porque atacava rápido, não ficava enrolando com a bola, meu, atacava, procurava o gol, tentava finalizar. E eu prefiro assim, né? Não gosto muito desse toque, 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 não gosto. Mas mostra que o São Paulo tem variedade de estilo de jogo também. Então ficou com 7, ficou bem aí, né? E aí a gente tem aí essa questão. Agora, né? São Paulo aí ficou com 22 pontos, né? Então, podemos dizer assim, né? Que na nossa Via Crucis aqui, o São Paulo cumpriu metade já do que deveria, né? Dos 45, né? Tá com 22 lá, né? Não tem a metade exata. Então, né? Isso ainda não fechou o primeiro turno. Então, assim, com a possibilidade de fazer mais alguns pontos, eu acho que é o que eu falei para vocês lá no começo do campeonato. São Paulo fechou o primeiro turno perto dos 30 pontos, seus 28, 29, até 30. Meu, segundo turno vai precisar fazer lá 15, 16 pontos, 5 vitórias em casa, tá livre de qualquer dor de cabeça. Tá? Então, tá cumprindo, tá ficando longe dos times que estão lá atrás, né? Tá Os dando uma times lá, discrepância muito grande no a campeonato. zona de rebaixamento já tá lá com seus 12 pontos, 11 pontos, então, ó, já tá com algumas rodadas de frente já. Então, a cada isso também tem que ser visto, a cada rodada que vai se distanciando da zona de rebaixamento é mais um dia de alívio, mais um dia de trabalhar com mais tranquilidade, pensando em coisas maiores, certo? Então, estamos bem com relação a esse aspecto também, certo? Isso aí. É isso aí. São Paulo agora está em oitavo lugar, isolado, né, em oitavo lugar aí com 22 pontos. É, atrás aí de Fortaleza, RB Bragantino também, Palmeiras, Fluminense, Grêmio, Flamengo e Botafogo, nessa sequência, né, subindo aí. O São Paulo aí com. Para você ter uma ideia, o São Paulo está com 22 pontos e o segundo colocado tem 26, né? Então é uma distância aqui curta da oitava colocação às primeiras colocações, comparada na de baixo, né? A gente São Paulo o último saindo da zona de rebaixamento aí, que é o Bahia, com 13 pontos. Né? O São Paulo está com 22 e o Bahia tem 13. Então é só para ver aí um pouquinho da discrepância que tem. Tá tendo mesmo essa coisa que o Japa falou. Existe aí uns pelotões, né?
pelotão está começando a se desmembrar o Campeonato Brasileiro, um grupo que está lutando ali pela parte de cima da tabela e outros que estão lutando lá para a parte de baixo da tabela. E o São Paulo aí está ficando no meio, aí se separando desse grupo aí de baixo, que assim seja, que assim continue. E é isso. Bem, o próximo jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro vai ser contra o Santos, aqui no Morumbi. O São Paulo aí jogando aí contra o Santos. E é é um jogo complicado, mas antes disso, tem um outro clássico, que aí é a decisão, literalmente, quinta-feira, pela Copa do Brasil contra o Palmeiras. São Paulo, então, aí vai vir aí com. São dois jogos difíceis para o São Paulo, dois clássicos. O primeiro, uma decisão muito forte aí no Allianz Parque aí contra o Palmeiras, depois no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro contra o Santos. Não é fácil, não, o caminho não, do São Paulo, mas é isso. Vamos torcer para as coisas darem certo. O time titular aí deu uma descansada contra o RB para poder jogar aí na quinta-feira. Vamos ver se as coisas se dão certo. Lembrando que o time do Palmeiras jogou com todos os titulares contra o Flamengo, né? Então, esse foi um dos grandes pontos. Então, a gente tem que torcer para o São Paulo se dar bem na quinta-feira. Vamos que vamos. Japa, estou confiante. Eu acho que dá para conseguir alguma coisa, hein? Acho que dá, É, né? vamos ver como que a semana anda. Eu prefiro não criar nenhuma expectativa ainda. Melhor não mesmo. Então, ó, para a Beleza? gente fechar, né? Não se esqueça lá de passar no nosso Instagram, né? Olha o QR Code aí, né? @professores_ São Paulinos. Lá sempre tem novidades do São Paulo, né? Futebol masculino, futebol feminino, basquete, também do futsal. Não deixe de nos apoiar lá e não se esqueça de nos apoiar aqui também. Se inscrevam no nosso canal, dê o seu like, comentem, faça aí sua pequena contribuição para a gente aí também, certo? E antes de fechar o vídeo, né, queria fazer só um comentário da notícia triste que nós tivemos aí nesse final de Tável. semana, né, lamentável da morte aí da menina aí, torcedora do Palmeiras, né? Queria falar sobre isso porque, né, a gente sempre tem que conscientizar as pessoas aí da violência. E essa menina, ela é prima de uma ex-aluna minha. E assim, eu fiquei sabendo ontem disso, né, que a menina estava internada, e tudo mais lá, tinha levado uma garrafada lá na entrada do jogo lá do Palmeiras. E hoje, né, ela veio a falecer aí, né? Então lamentar, né? Força aí para a família, né? Espero que alguém, né? Alguma força maior os conforte nesse momento. E para dizer, né? A gente vai no estádio para torcer, para se divertir. Enquanto os bandidos, né, tiverem soltos por aí, ou serem presos e depois serem soltos rapidamente, não vai acontecer nada, né? Não é só punir os times, né? Porque aí, nesse caso, acho que o time não tem culpa, se a gente vai falar, porque também se vai se responsabilizar por todo mundo que torce pelo time, aí todos os times vão ser punidos toda hora, né? Mas a justiça ela tem que ser feita, né? As organizações têm que ser melhores. Eu não acho também certo, vai então ficar torcida única em todos os jogos do Brasil. Acho que não é uma solução isso. Mas a gente, né, você vê, né? Acho que o estádio é lugar para você torcer, apoiar o seu time e tem que ter outros times. Se não tem outro time, se só tiver o seu time, ele não tem com quem contra jogar, né? Então, respeitar essa questão e a gente lamenta muito essa situação, né? É triste ouvir isso, né? A gente está vendo aí recorrentes violências aí, até contra jogadores mesmo, né? Acho que o pessoal tá meio fora de controle aí, né? O Santos mesmo vai jogar aí sem torcida aí um bom tempo e vai vir outras punições aí para outros times também, então a violência aí. Então a gente pede, né? Meu, vai torcer, vai para o estádio, meu, vai para torcer, meu. O estádio A gente ainda não pode, é um lugar de diversão, não é um lugar de guerra. exatamente. A gente jamais deve colocar a emoção acima da razão. E esse é um grande ponto que a gente precisa entender. Às vezes a emoção faz a gente ficar com raiva porque o time está perdendo, ou fazendo com que a gente ultrapasse algumas coisas. A emoção ela jamais deve ultrapassar a sua razão.
saber exatamente o que aquilo pode, o que aconteceu literalmente em torno do estádio do Palmeiras, aquilo foi lamentável. É algo que, infelizmente, né, já é algo que que acontece, é algo rotineiro no futebol, principalmente futebol brasileiro. Então, isso é uma coisa que a gente, infelizmente, tá cansado de ver e as coisas parecem que não mudam, né? E é algo assustador, realmente. Mas muito pesar para a família, infelizmente, é uma notícia muito triste que que forças maiores literalmente confortem o coração dessa família que realmente deve estar despedaçada. É isso. Então, pessoal, a gente volta logo, logo com pré-jogo de São Paulo e Palmeiras aí, né? Vai acontecer na quinta-feira. E segurem aí, né? Comprem suas cartelas de remédio, que vai ser um jogo de estourar com teu emocional. Beleza? Então, Realmente. pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo, é isso aí. Até mais. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.